Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estou de volta aqui nos estúdios do Falando de Carro, nosso simples e singelo estúdio, para contar para vocês aí como que vai ficar o novo Hyundai HB20 2023, provavelmente. Então, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e se você está em busca de um carro zero barato na região de vocês, clica aqui embaixo na descrição do vídeo e confira que vale super a pena para vocês aí encontrarem o melhor preço. Lembrando que essa lista é de graça, pessoal, só clicar aí embaixo na descrição do vídeo. Então bora aí conferir como que vai ficar o novo Hyundai HB20 2023. Bom, antes de mais nada, eu também quero adiantar que esse trabalho não foi feito só por mim, mas sim em um conjunto, junto com o Leonardo Fortunati do Motor1, nós dois que flagramos esse carro durante um lançamento de um veículo aí recente, e também agradecer demais o meu xará, Renato Aspromonte da Overboost, ele que fez essa excelente projeção que vocês vão ver do Hyundai HB20 2023. Então vamos lá, pessoal. Vendo aí primeiro, né, o carro camuflado, a gente pode perceber algumas linhas mais futuristas, mais próximas até do que é o Hyundai i20. Então, se vocês notarem, né, ele tem a grade inferior ali bem mais esportiva comparada ao que é a versão que a gente já conhece do carro. Então notem que ele tem uma grade mais reta na parte superior, com vincos mais retos, então ele deve perder aquela aparência de meio bagre, redondinho que ele tinha. E os faróis ali a gente consegue notar uma espécie de DRL na parte superior, que deve ser muito parecido com o que é o Arriso 6, Mercedes Classe A, né? Um detalhe que pega na ponta do farol e vai subindo, né? Fazendo um contorno. Então deve ser algo muito parecido com isso. O grande ponto que a gente percebeu no carro, além dos faróis de neblina na parte inferior, notem que entre os faróis também há uma telinha, né? E geralmente quando as montadoras usam isso, é sinal de ponto de iluminação. Então a gente acha que ali a Hyundai vai colocar uma espécie de seta, coisas do gênero, para fazer 3 andares de iluminação. Assim como acontece no próprio Hyundai Creta e assim como a própria Hyundai usa no novo Elantra. A única diferença é o nosso ponto ali de dúvida, a gente ainda não sabe como que vai ficar, se a lâmpada de seta vai ficar integrada à grade principal ou se serão pontos separados, né? A gente conversou bastante, né? Eu, o Léo e o Aspromonte, a gente conversou bastante ali para entender e a gente julga que ela seja separada da grade. Isso porque a grade ela não pode ser um pouco maior do que ela já é, justamente por conta de projetos. Se a gente parar para pensar, o primeiro HB20 e esse novo HB20, né, o atual, as grades basicamente têm as mesmas proporções. Então, essa, como se trata de um facelift mantendo a mesma geração do carro, deve seguir da mesma forma, a única coisa é que ela vai ter uma grafia mais agressiva. Então, agora olhando o que é a projeção do Renato Aspromonte da Overboost, então se vocês notarem, né, o carro realmente ficou com uma aparência mais agressiva, linha mais reta, né, que até destoa um pouco com o conjunto do carro. Se a gente parar que a coluna A e a coluna C fazem um detalhe mais abaloado, né, uma espécie mais de ovinho, a frente realmente ficou bem mais vincada. Mas a gente vai perceber aí que há um casamento ainda, né, entre os contornos e tudo mais. Então a gente percebe que realmente o carro está muito mais agressivo e muito mais próximo do que realmente a gente queria, que era a proximidade entre o HB20 e o modelo i20 que é vendido no mercado europeu. E por que a Hyundai não aplica, né, o Hyundai i20 aqui? Por questão de plataforma, é um carro muito mais caro de produção, para a gente trazer o i20 para cá tem que fazer uma série de ajustes na fábrica e tudo mais, então a Hyundai lançou um modelo próprio no mercado brasileiro, que até então, né, a sua primeira versão teve uma aceitação muito grande, essa que realmente ficou um pouquinho a desejar para boa parte dos consumidores, mas pela fama do carro ainda continua vendendo muito bem. Agora, se tudo tiver certo, né, com relação às projeções, principalmente aí do excelente trabalho do Renato Aspromonte, deve ter alguma coisa aí muito próxima do que é isso. Bom, já na parte traseira do carro, né, a gente aproveitou a oportunidade que o Léo estava dirigindo, Leonardo Fortunati do Motor1, a propósito, tem uma matéria no site do Motor1 também muito boa com relação ao Hyundai HB20, vale a pena vocês entrarem no Motor1 e conferirem isso. Eu falei pro Léo, vai um pouquinho mais pra frente pra eu pegar a traseira do carro e vamos ver se mudou alguma coisa. E de fato mudou. O carro tem algumas novidades na parte traseira também, acompanhando um pouco do que é a parte dianteira. Então a parte traseira do carro também vai ficar um pouco mais vincada e a gente percebeu uma iluminação em LED na parte traseira. Ou seja, teremos atualizações nesse ponto. O carro vai ficar um pouquinho mais refinado
na parte traseira, como vocês estão vendo na projeção do Renato Aspromonte. Então notem aquela lanterna meio estilo bumerangue invertida, que era o que todo mundo queria na realidade, né? Ela vir de cima e contornar e não fazer o inverso. Então nesse ponto parece que a Hyundai vai acertar isso e ficar na ideologia do que é o novo Tucson, o próprio Creta, né? Tem esse detalhe cortado, né? A gente também percebe que o Elantra tem isso. Então boa parte da iluminação traseira também vai mudar. A questão é que ali eu fiquei com um pouco de dúvida se realmente vai mudar tanto assim, porque para fazer exatamente essa lanterna que a gente está imaginando, a Hyundai tem que trocar até a folha do porta-malas traseiro. Ou seja, né, desenvolver uma folha de porta-malas novinha, né, para um carro que já foi atualizado em menos de 2 anos, parece um custo muito grande. Mas aparentemente parece que é isso. Ou simplesmente eles vão jogar algum contorno em LED um pouquinho diferente, mas a gente vai descobrir isso realmente mais próximo da data do lançamento. Por quê? Se vocês olharem muito, né, no nosso flagra que a gente fez agora com o Hyundai HB20, a traseira ainda está muito tampada, então a gente não consegue entender muito bem o que tem ali de fato. A gente só percebe essa barra vermelha muito forte, indicando uma iluminação em LED, né? Foi um ponto ali bem na hora, né, que o refletivo acendeu para a fotografia, foi muito momentâneo, tanto é que foi a única foto nesse ponto. E parece que a região da placa ali, como o Renato Aspromonte muito bem percebeu, parece maior, mais robusta, inclusive até a posição das lâmpadas de ré, né, na parte inferior, que agora agrega a linha 2021, também foi alterada. E tudo indica que ele ganhará agora 2 luzes de ré e não uma só do lado esquerdo, como acontece na versão atual. Então é um ponto aí que a gente vai ficar para saber como será de fato, né, a parte traseira. A parte dianteira realmente a gente pode cravar que é muito próxima do que aquilo. A parte traseira ainda a gente tem que esperar, quem sabe, um novo flagra com um carro um pouquinho mais limpo, para a gente entender muito bem como que vai ser o Hyundai HB20. Com relação a motorizações, nada mudou. Ele vai seguir com o motor 1.6 Flex, beirando aí os seus 130 cavalos de potência, né, com transmissão manual ou automática de 6 velocidades, além do 1.0 turbo de 3 cilindros com 120 cavalos de potência e transmissão automática de 6 velocidades também. Então nesse ponto, nada muda, o carro deve permanecer da mesma forma, assim como a parte interna a gente ainda não tem nenhuma suposição do que vai acontecer. Imaginando que o carro está com filmes bem escuros na parte lateral, que é onde é obrigatório, por sinal, a gente deve entender aí que algumas novidades devem aparecer na parte interna do carro. Nada muito tão significativo, mas talvez algumas mudanças pontuais, como de fato um ar-condicionado digital. Talvez isso apareça, né, no carro de verdade, então a gente pode perceber isso daí. Então tem algumas coisas ali que podem realmente agregar mais requinte na parte interna do carro, talvez novas colorações e tudo mais. E também a gente pode esperar aí atualizações com relação ao painel de instrumentos, alguma grafia diferente, já que foi um ponto de crítica muito grande. E quem sabe voltar os comandos pelo volante, né, que perdeu nessa atual geração do Hyundai HB20. A gente sabe que a versão passada, né, o primeiro modelo do HB20 tinha ali o botão de trip logo no volante para a gente ter acesso ao computador de bordo, e quando veio essa geração, ele virou palitinho direto no painel de instrumentos, reduzindo ali um pouco de custo, assim como o próprio ar-condicionado, que tem um painel digital, mas ele não é digital de fato. Então essas coisas devem realmente aparecer, né, nessa atual versão, quem sabe, né? A gente está realmente especulando bastante na parte interna, porque não tem nada como cravar, mas basicamente deve atualizar alguma coisa nesse ponto. Outra coisa também é que, quem sabe, isso não se trate de uma versão N do Hyundai HB20, né? Uma espécie de versão esportivada diferente do carro. Mas o que tudo indica, se trata de um modelo geral, né? Atualização geral para o carro, porque a camuflagem está bem forte. Se fosse uma atualização só para uma versão nova, coisas do gênero, a Hyundai não precisaria andar, né, tão camuflado com o carro e andar na rua. Basicamente só trocar os para-choques, andar numa pista fechada e fazer homologação. Então, ao que tudo indica, de fato deve ser uma atualização geral pro novo HB20, assim como as rodas também foram atualizadas, se vocês notarem, também tem uma grafia ali um pouquinho diferente. Bom, pessoal, então é isso que vocês deveriam saber e o que a gente acha do novo Hyundai HB20 2023 na realidade, né? Eu quero agradecer mais uma vez aí Leonardo Fortunati,
né, do Motor1, nosso parceiro aqui do canal também, para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto. E, mais uma vez, Renato Aspromonte, do canal Overboost. Vou deixar embaixo os links deles para vocês conhecerem. O trabalho do Renato realmente é surpreendente, vale muito a pena, ele acerta muito os que são as projeções aí, né, do nosso setor automotivo, principalmente no mercado brasileiro. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.